Graça e paz seja multiplicado nas vossas vidas. Deus é bom e fiel em todo tempo e trazendo uma palavra da parte do Senhor para você que vai estar participando, ouvindo e recebendo da parte de Deus através dessa palavra. Em um tempo razoável, eu creio que a palavra ela vai alcançar você e falar um pouco sobre a integridade da palavra. E quando conhecemos a integridade da palavra, nós decidimos andar no que Deus tem para a nossa vida de uma forma diferente. E no Salmos 19, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita. Então, nós entendemos pela palavra que essa integridade é o próprio Deus que é íntegro, que é completo, que é perfeito, trazendo para nós instruções para que venhamos nos espelhar nele. Andar também, assim como diz a palavra do Senhor, que aquele que está nele deve andar assim como ele andou. Andar na integridade, andar na perfeição, andar no amadurecimento, que essa palavra perfeita quer dizer amadurecer, né? Andar no crescimento. Eu creio que entender que a lei do Senhor é perfeita e é que ela dá entendimento aos simples. Está aqui um povo simples de coração, querendo aprender mais da palavra do Senhor. A integridade da palavra, ela nos leva a entender melhor do caráter de Deus, de quem Deus é na íntegra. E o nosso Pai, o nosso Deus, ele é íntegro, ele é perfeito, ele é completo, ele é exato. E podemos confiar na palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, como nós sabemos, né? Tão simples, mas é importante falar que a Bíblia é a palavra de Deus. E em 2 Timóteo 3,16, a palavra do Senhor diz assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. A palavra, ela é inspirada, a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada por Deus, usando homens de Deus, homens inspirados por Deus, escreveram a palavra, trazendo aquilo que estava no coração de Deus para a nossa vida. Por isso que 2 Timóteo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Né? Um dos principais fundamentos do cristianismo é o reconhecimento de que a Bíblia é a palavra de Deus, registrada para a iluminação, instrução e direção dos homens. Um dos principais fundamentos do cristianismo é o reconhecimento de que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é registrada para a iluminação, instrução e direção dos homens. A palavra do Senhor, ela traz instrução, ela traz correção, ela traz educação na justiça. Então nós podemos ver e entender que verdadeiramente a palavra de Deus, o Senhor, o Deus, ele é íntegro, ele é perfeito, ele é exato. E ele tem instrução para mim e para você. Ele tem verdadeiramente instrução para poder fazermos crescer e desenvolver o nosso relacionamento com ele. Falar sobre a integridade da palavra é falar da integridade do próprio Deus, que é íntegro.
que é perfeito, que é exato, que é completo, né? Essas são as qualidades, né, as características do nosso Deus. Deus é um Deus grande, maravilhoso, poderoso, santo, fiel, não muda, é imutável. Então, podemos confiar na integridade da sua palavra, né? Então, nós entendemos pela palavra de Deus que toda a Escritura ela foi instruída por Deus, trazida para nós para trazer fundamento na nossa vida e o nosso crescimento espiritual. Então, eu creio que lendo a Bíblia, nós somos disciplinados a buscar a Deus. Estudando a palavra, nós somos instruídos para mudar de direções que muitas vezes estamos caminhando que não é agradável às olhos de Deus. Se Deus, se a sua palavra é íntegra, nós precisamos andar nessa integridade. Se a palavra de Deus, ela nos afirma que o próprio Deus é um Deus íntegro, se nós estamos nele, temos que andar assim como ele andou. Andar na integridade da palavra. Andar como Jesus andou aqui na terra, nos ensinando, nos mostrando o caminho que devemos andar. Se é para andar no perdão, que venhamos perdoar. Se é para andar no amor, que venhamos amar. Se é para andar verdadeiramente na integridade, que venhamos verdadeiramente andar. Como diz Efésios, e sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, o apóstolo Paulo escrevendo. Sede meus imitadores. Eu vou abrir lá, capítulo 5, versículo 1, do livro de Efésios, que diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Imitadores de Deus. Imitar ao Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se nós confessamos Jesus como Senhor, temos consciência dessa nova vida, se temos consciência de sermos filhos de Deus, precisamos nos esforçar para andar assim como Ele andou. Andando nos princípios, andando na palavra, andando no temor, andando na obediência, andando na integridade, porque nós estamos falando sobre integridade, e andar em amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta, em sacrifício, em cheiro suave. E se é para andar nesses princípios, que venhamos nós andar nesses princípios, para que possamos desfrutar de dias melhores. Que Deus, como Deus íntegro, deseja que nós venhamos andar como Ele andou. E um dos princípios que nós devemos andar é andar na integridade, né? E uma das chaves para compreender a Bíblia e a pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento é a história e a consequência da vida dele. Saber quem ele é, como ele andou e como ele viveu aqui na terra. Jesus Cristo é um dos maiores exemplos de cristianismo, de cristão, não é? E eu creio que quando nós entendemos que andar nos princípios da integridade da palavra, andar naquilo que o Senhor nos ensinou a andar, nós veremos as manifestações e o mover de Deus sobrenatural operando nas nossas vidas. Ser imitadores de Deus como filhos amados. Ser imitador é alguém que vai estar procurando imitar nos comportamentos, na vida, olhando para alguém como exemplo. Jesus é o nosso exemplo de vida. Olhando para Ele como o autor e consumador da nossa fé.
aquele que pagou o alto preço por nós, aquele que se deu por nós, aquele que esvaziou-se de si mesmo. Assim como diz em Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação a ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia! Esse é o padrão que nós devemos seguir, o padrão de Cristo, o exemplo de Cristo, de obediência, de humildade, de simplicidade, né? Isso é andar em integridade, é andar nos princípios que Jesus estabeleceu e que ele também andou. Assim como eu falei, ele, assumindo a forma de servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. E ele, como eu falei no princípio, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, que diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus manifestou a sua glória aqui na terra. Ele foi padrão, ele andou como padrão, como exemplo, para trazer para nós exemplo de integridade, de andar nos princípios da sua palavra, compreendendo os valores, compreendendo a obediência, compreendendo a humildade, a simplicidade de coração, se esvaziando de nós mesmos, porque muitas vezes a nossa carne quer se levantar, mais uma vez querendo obedecer ao Senhor. Nós não vamos deixar que a carne venha prevalecer, mas sim vamos nos esvaziar de nós mesmos para poder manifestar a glória de Deus e andar na integridade que o Senhor andou. Assim como a palavra tem nos ensinado, andar como ele andou. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia! A palavra, ela não vai passar. Entender os princípios, entender os valores, entender tudo aquilo que Deus deixou na sua palavra para nós. Nós vamos trilhar caminhos seguros, caminhos de paz, caminhos de alegria, em casa, na família, no ministério e por onde quer que nós venhamos andar. Porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Falar da palavra, falar da integridade, falar do próprio Senhor Jesus Cristo, falar da própria palavra, que é o próprio Jesus, né? É algo tão grande, tão maravilhoso, que muitas vezes nos falta palavra para expressar, né? Essas características do nosso Deus, de íntegro, de perfeito. Ele é perfeito, ele não muda, ele não vai mudar de maneira nenhuma. Se você colocar os seus olhos nele, por íntegro que ele é, ele vai cumprir para cumprir, ele vai velar para cumprir a palavra que tem falado, as promessas que ele tem falado para a tua vida, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Quando ele falou, vai se cumprir. Quando ele fala, as coisas se cumprem. E eu creio que essa palavra que você está recebendo aí, meu irmão e irmã, nesse momento, ela está trazendo luz e entendimento ao teu coração, para que nós possamos entender melhor a integridade de quem ele é, de íntegro como ele é, e como ele tem desejado que nós venhamos nos espelhar nele, para andar nessa integridade, para andar nesses princípios e desfrutar do melhor que ele tem para a nossa vida, né?
E no vídeo passado eu falei, princípios quebrados, bênçãos retidas. Princípios cumpridos, bênçãos liberadas. E eu creio que Deus está liberando para mim, para você nesta noite, por compreender a integridade da palavra, ou aprender um pouquinho nesse tempo, pouco espaço de tempo que eu estou levando a palavra até você, entender que andar na integridade, Deus vai te honrar. Ser íntegro é uma decisão que nós tomamos. Decidimos andar na integridade, decidimos andar sendo imitador de Deus, nós vamos provar níveis maiores verdadeiramente do que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Essa é a palavra, que Deus te abençoe, um tempo maravilhoso, que em breve estaremos aí com a minha esposa trazendo a palavra até você, tá bem? Que Deus abençoe todos, aleluia!